Vamos lá. Então, a proposta aqui é a gente provocar vocês a vocês entenderem a importância disso, porque nós vivemos num mundo completamente hostil e hostil à nossa fé. Então, a gente precisa estar preparado para não só rebater os ataques, mas como contra-atacar também quando for necessário. Tá? Então, a gente vai dar aqui alguns passos introdutórios, mas a ideia é de que vocês não parem por aqui, de que vocês busquem mesmo conhecimento, vão atrás e procurem compreender mais a fé de vocês para que vocês estejam prontos. Boa parte do que eu vou falar está baseado nesse livro. Esse livro é bem simples, mas é um livro bem profundo. Então, é uma escrita bem simples, mas ao mesmo tempo traz profundidade no que diz respeito à apologética, tá? O autor aqui é William Lane Craig, é uma das referências hoje, na atualidade, que ainda está vivo em apologética. Então, é um cara bem conhecido. Para quem estuda aí ou deseja se aprofundar mais, precisa passar por Lane Craig, tá? Então, boa parte do que eu vou falar aqui foi baseado nesse livro dele. Proposta para hoje é a gente falar o que é apologética. A apologética é bíblica? Não precisa saber. Da onde que a gente tira esse negócio de apologética? Será que tem isso na Bíblia? Por que a apologética é importante? A gente vai abordar alguns pontos. E a gente vai concluir com, claro a nossa fé? Quão claro é a nossa fé? Será que a gente tem clareza daquilo que a gente acredita? Então, a gente vai encerrar aí uma aplicação mais prática aí, onde a gente vai abordar alguns pontos aí falando sobre a nossa fé, tá? Vamos lá. Primeiro, o que é apologética? Primeiro que a palavra apologética ela é uma palavra grega, que vem de apologia, que significa, assim, literalmente uma defesa, como que se faz nos tribunais, tá? Então, assim, sim, a apologética cristã ela envolve fazer uma defesa da verdade da nossa fé. Nós, como pessoas que vamos ser ou promotores da nossa fé ou advogados de defesa. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de participar de um tribunal, mas eu tive o privilégio de ser júri. Durante um mês eu servi aqui a minha cidade como júri, e é muito interessante como o promotor vem atacando e o advogado de defesa vem defendendo. Então, nada mais é do que isso, nós defendendo ou atacando com relação à nossa fé, tá? Ao contrário do que muitos pensam ou imaginam, a Bíblia recomenda que você esteja pronto para dar razão da sua fé, ou seja, você tem que estar preparado para não só contra-argumentar com algumas questões que estão querendo pôr contra a sua fé, mas também preparado para defendê-la. Tá? Então, um bom exemplo disso é uma luta de esgrima, onde o cristão deve estar pronto não só para defender, como atacar. Então, é super importante você estar pronto e preparado, porque na esgrima é assim, ou você defende, e aí tem que ser algo muito bem preparado, muito rápido, e ao mesmo tempo você também tem que estar preparado para atacar, porque só defender também você não vai ganhar o jogo. Tá? Então esse é um bom exemplo aí que o Lane Craig ele usa no seu livro para demonstrar aí para nós com relação à apologética. Texto básico, texto base aí para a gente é 1 de Pedro 3,15, onde ele diz que a gente precisa estar sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O Pedro está, em outras palavras, Pedro está dizendo, vocês têm que estar preparados para falar aquilo que vocês acreditam, para demonstrar com evidências qual é a sua fé. Se sua fé é uma fé baseada somente na emoção, ou se envolve razão, ou se tem também argumento científico, então você tem que estar preparado para dar razão da sua fé. Mas como que é que a gente faz isso? A grande pergunta é como a gente faz isso? Porque assim, tá bom, Felipe, eu preciso estar preparado para dar razão da minha fé, mas como que eu faço isso? Eu tenho que sair por aí falando. A própria Bíblia ela diz para nós como a gente deve fazer isso, tá? Então,
como uma regra básica aí de hermenêutica que a gente aprende na teologia, a Bíblia ela explica ela mesma. Então, a própria palavra de Deus nos ensina como que é que a gente tem que fazer isso. Pois quando nós continuamos lendo esse versículo, o próprio apóstolo Pedro já nos dá como é que a gente precisa apresentar a razão da nossa fé. E, em primeiro lugar, a gente precisa fazer isso em mansidão. Então, não é com aumento de voz, querendo aumentar a voz e gritar. Não, é manso. Com temor, ou seja, com respeito à palavra de Deus, com reverência, com respeito às pessoas e com uma boa consciência, tá? De modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Olha que negócio interessante. Nós precisamos estar prontos para, inclusive, envergonhar aqueles que difamam a nossa fé. E por isso que a gente tem que fazer isso em mansidão. Porque hoje, qual que é a grande lance aí que o pessoal fala dos cristãos? Não, são os intolerantes. São aqueles que não respeitam ninguém. Então, a gente precisa tratar isso com mansidão, a gente precisa dar razão da nossa fé com mansidão, temor, uma boa consciência, sabendo daquilo que a gente está dizendo, que é verdadeiro, que é correto na palavra do Senhor, para que essas pessoas, então, elas vão ficar envergonhadas da conduta que a gente tem diante de Deus. Tá? Então, é assim que nós devemos, no passo a passo, ali, no dia a dia, transmitir, dar razão da nossa fé, praticando uma boa apologética, defendendo e também atacando aí com mansidão, temor e boa consciência, tá? Por enquanto, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Note bem, então, que atitude a gente deve assumir aí, só para reforçar isso que eu comentei com vocês. A gente deve ser sempre mansos e respeitosos, porque a apologética ela é a arte de não fazer o outro lamentar de você ser um cristão. Então, a gente tem que exercitar a apologética de uma forma que as pessoas elas não vão dizer assim, olha, tá vendo? Eu tinha razão, cristão é tudo intolerante. É tudo, eles são tudo energéticos naquilo que eles falam, eles acham que são melhores que todo mundo, e não é isso que a gente precisa, não é isso que Pedro quer que a gente faça, é o que Cristo quer que a gente faça, mas sim com mansidão e com respeito. Tá? Então, a gente pode apresentar uma defesa da fé cristã sem se tornar o defensivo, sem ser pessoas aí que vão só contra-atacar e não deixa, não respeita as pessoas, não respeita as opiniões, e a gente pode apresentar argumentos em favor do cristianismo sem que a gente se torne pessoas argumentativas, ou seja, briguento, pessoa chata que ninguém suporta estar perto, porque tudo ele quer contra-atacar as pessoas, aquilo que elas acreditam e daquilo que elas fazem. Sabe aquele tal crente chato, que as pessoas não gostam de estar perto? Então, infelizmente, muitos têm essa visão de nós, justamente porque por infelicidade das pessoas públicas que a gente tem que representam teoricamente a nossa fé. Então, a gente tem muitas pessoas aí na mídia que são cristãs e que, infelizmente, passam esse ar para as pessoas de que todo cristão não respeita, de que todo cristão ele é desrespeitoso, são briguentos, são pessoas chatas. Então, não é essa a intenção e não é o desejo de que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu para a gente, tá? Para isso é importante a gente entender que quanto melhores forem os nossos argumentos, menos bate-boca evitaremos. Melhor será o nosso contra-ataque e, ironicamente, quanto melhor for os nossos argumentos, menos contra-ataques precisamos fazer. Então, não tem outra forma. Você precisa entender muito bem a sua fé. Você precisa entender muito bem aquilo que você acredita. Eu estava lendo um livro e eu achei interessante, nem era sobre apologética, mas falava um pouco sobre você dar a razão da sua fé, e uma coisa que me chamou a atenção foi o exemplo que o autor deu. Ele disse o seguinte, que uma pessoa que ela trabalha com dinheiro, ela não precisa necessariamente saber todos os detalhes que uma nota falsa tem. Ela precisa conhecer muito bem uma nota verdadeira.
Porque se ela conhece muito bem uma nota verdadeira, qualquer nota que não tenha aquelas evidências de uma nota verdadeira, ela sabe que é falsa. E o que isso significa para nós? Que, às vezes a gente pensa assim, será que eu tenho que saber de todas as religiões? Ideal, e o perfeito seria que sim, mas a gente não tem como saber de todas as religiões a fundo. Mas se nós sabermos muito bem os argumentos que eles usam para querer contra-atacar a nossa fé, nós evitaremos que a gente fique em discussão tola e, pelo contrário, a gente vai fazer como o próprio apóstolo Pedro diz, a gente vai fazer com que eles fiquem de cara de chão, porque eles vão ver que não é isso que eles acham dos cristãos. Tudo bem até agora, gente? Tranquilo? Tranquilo, muito bom. Não, só para a gente ir aqui sentindo a aula, tá? Se vocês têm boa razão, então, para aquilo em que você crê e sabe as respostas para as perguntas e objeções que alguém não é cristão costuma fazer, não tem motivo para se exaltar. Então, coisas comuns. A Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia tem erros. Se você sabe se posicionar muito bem com argumentos, não é achismos, tá? Por isso, é importantíssimo vocês se estruturar bem nesses pontos que eles mais querem pegar os cristãos, como a Bíblia contém erros, a Bíblia foi escrita por homens, se Deus é bom, porque tem doença no mundo, por que crianças morrem? Se você tem boas razões e tem uma fé sólida e consistente e está ciente daquilo que você crê, você não vai ter nem motivo para se exaltar, porque você sabe que o que está sendo dito é besteira, muitas vezes são argumentos de pessoas que só repetem o que os outros falam, nem elas sabem o que elas estão dizendo, tá? Porque elas nunca pesquisaram. Então, por exemplo, pessoas que dizem que a Bíblia contém erros, elas nunca fizeram um estudo de crítica textual, por exemplo, que é uma das ferramentas que a gente tem na teologia para criticar e estudar de fato os manuscritos ali para entender se de fato contém erro ou não, o que é mais fidedigno em comparação a outro manuscrito. Então, são pessoas que não têm conhecimento de cálculo. Se você tem conhecimento, quando vir esse tipo de argumento, você já vai rebater de forma mansa, de boa consciência, e vai fazer com que essa pessoa fique envergonhada, tá? Então, pelo contrário, você vai perceber que estará calmo, confiante, porque você tem argumento, mesmo quando estiver sob ataque, pois sabe que tem as respostas. Uma coisa que não tem muito a ver, mas tem a ver, que me perguntaram lá no trabalho uma vez, falaram assim, nossa, Felipe, mas você fala tão bem o que as coisas aqui que você apresenta no trabalho, o que você faz? Eu falei, eu só conheço bem aquilo que eu estou apresentando. Que à medida que você conhece muito bem aquilo que você está falando, você tem confiança para falar. Agora, é muito difícil quando você está falando de uma coisa que você não conhece, porque qualquer pergunta você já trava. Aí a gente costuma brincar lá no trabalho que é o famoso CQC. Aí você já mete a CQC, CQ lá, CQ, porque você não tem argumento, porque você não está seguro daquilo que você está falando. Então, se você está seguro, você sabe o que você está falando, porque você estudou, você se aprofundou, você vai ficar tranquilo e confiante. E aí a pessoa vai ficar sem jeito, porque ela sabe que você está bem firme naquilo que você está dizendo, porque você tem conhecimento de causa, tá? Se você tem boas razões para aquilo em que crê, então, em vez de sentir raiva, sentirá uma compaixão genuína pelos perdidos, que, em geral, estão desorientados. A boa apologética, então, envolve falar a verdade em amor. Então, olha que interessante. Outro ponto também, à medida que você está bem seguro daquilo que você fala, você vai perceber que, na verdade, essas pessoas que estão tentando atacar a sua fé, atacar o cristianismo, são pessoas perdidas, desorientadas, pessoas que muitas vezes não tiveram uma boa instrução e foram engolidas por outros professores na faculdade que gostam de zombar da fé, ou aquele colega mais próximo que vira e mexe, fazia perguntas para ele, ele não soube responder, então isso enfraqueceu a sua fé, enfraqueceu os seus argumentos à medida que ele se afastou.
Então, essas pessoas, você vai perceber que elas são desorientadas, muitas são frustradas, outras, de fato, não querem se submeter ao senhorio de Cristo, e por conta disso você acaba sentindo compaixão delas, porque você sabe que há também uma questão espiritual por trás disso, que, como diz a palavra de Deus, que cega o entendimento desse mundo. E muitos deles não conseguem compreender, talvez, questões tão fáceis, porque estão cegas. E isso faz com que a gente acabe falando em amor mesmo, com compaixão, a fim de não querer ganhar um simples debate, mas a fim de trazer, de fato, essa pessoa a Cristo. Tá? Isso é muito bom. Quando você começa a compreender, de fato, a ter razão da sua fé, você começa a perceber que defendê-la ou contra-atacar vai ser com amor, porque você sabe que essa pessoa precisa de uma orientação e você vai fazer isso através do amor, tá bom? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Fiquem à vontade, tá? Perguntar, abrir, vamos embora. Beleza, Fê. É isso aí. E é engraçado isso que você está falando, porque às vezes a imagem, a gente falou muito do contexto do Brasil e fora do Brasil, né? Mas a imagem nossa, ela está muito distorcida como cristão por causa dessa defesa de uma forma errada, né? Que é o que você estava falando. Essa coisa que você colocou nesse último slide, que essa defesa em amor é o que vai fazer toda a diferença, porque as pessoas sentem como se a gente, às vezes, na defesa, não quisesse o bem, quisesse o mal delas, Exatamente. Né? Exatamente. E é tudo a forma, né, como a gente vai fazer essa abordagem. E é o que você falou, né? As ferramentas que a gente tem de veracidade da nossa, o que atesta a nossa fé é tão sólido, e a gente conhecer essas bases sólidas, com muita confiança a gente vai poder passar isso também para as pessoas. Exatamente. Eu lembro que quando eu me converti, estava no começo, e eu tinha as amigas, né? Eu tentando falar de Jesus para elas e tentando explicar, e aí elas vinham com várias perguntas, e eu ficava no apuro, porque ainda não sabia várias coisas, né? E ainda aí minha amiga, que era espírita, perguntando, mas você mas não tem, não morre e nasce várias vezes? E aí eu falava, e agora? Da onde que eu vou? Aonde? Porque eu não sabia ainda todas as bases para tudo, e aí eu falava, e agora onde que eu vou achar isso? E isso me impulsionou a ir atrás e a mergulhar mais. Exatamente. E nossa, o homem cabe em nascer e morrer numa só vez. E aí os textos bíblicos que me davam base para defender por que eu cria dessa maneira, né? Exatamente. Então, é muito bom essa ilustração da nota verdadeira, porque a gente precisa saber realmente bem isso, né? Como tudo na história, cientificamente, como a Bíblia é tão embasada de uma maneira secular, né? E as pessoas desconhecem isso, né? É muito legal. Você vê, uma coisa que as pessoas falam muito, sem conhecimento de causa, é sobre Jesus. Jesus homem. Não é nem Jesus Deus. Jesus homem. E assim, hoje, qualquer pessoa que tem um mínimo, assim, um mínimo de conhecimento, ela sabe que é impossível negar Jesus histórico. Jesus existiu, gente. Inclusive, eu estava conversando no seminário com o diretor André, e ele estava falando que ele leu um livro do Leandro Carnal, que é ateu profeta, e ele escreveu um livro sobre o Jesus histórico. E ele contando, Felipão, esse cara escreveu com uma profundidade que eu fiquei em dúvida se realmente ele é ateu. Então, assim, tem vários, mas são alguns argumentos que às vezes a gente ouve. Jesus é criação dos seus discípulos. Cara, qualquer pessoa hoje sabe que Jesus histórico existiu. Foi um homem que pisou de fato nesse mundo. Você pode talvez não acreditar que ele é Deus, mas nunca dizer que ele não existiu. Mas isso a gente precisa fazer sempre no amor. E é engraçado, né? Acho que também. Mas, enfim, é importante a gente sempre compreender que tudo isso tem que ser em amor, gente.
porque por mais que talvez você esteja certo, se você não fizer em amor, você só vai trazer repulsa das pessoas. Então, vou dar um exemplo aqui, eu já coloquei uma imagem dele aqui, mas é uma pessoa que, infelizmente, ele fala, e o que a maioria das vezes ele fala, ele está certo, mas pelo jeito dele, a sua energia, do jeito que ele fala, não transmite nenhum amor. E por conta disso, muitas pessoas têm repulsa dele, que é o Silas Malafaia, vocês sabem muito bem. Então, assim, a gente precisa sempre fazer isso em amor. Pensando nessa questão de que são pessoas desorientadas, pessoas que precisam ser alcançadas pela graça de Deus, e se nós olharmos por essa visão, a gente sempre vai transmitir essas verdades de forma mansa, de forma com temor, com respeito, de um jeito que elas vão ser constrangidas. Bom? Mas, afinal, apologética é bíblica? Então, algumas pessoas pensam que a apologética não é bíblica, pois elas dizem que você só deve apenas pregar o evangelho e deixar que o Espírito Santo faça a sua parte. A gente sabe que, de fato, se o Espírito Santo não fazer a parte dele, não adianta a gente fazer apologética, pregar, o que é que seja. Mas isso não é uma verdade, tá? Porque, no entanto, acredito que o exemplo de Jesus e dos próprios apóstolos nos mostra o valor da apologética. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos de Jesus. É óbvio que a gente não tem como mostrar todos, né? Alguns só para a gente entender um pouquinho de quanto a apologética ela é bíblica, sim, ela é exercida por Jesus e pelos apóstolos. Então, a gente vai ver alguns exemplos aí para a gente desmistificar essa ideia de que a gente não tem que defender o evangelho, de que a gente não tem que defender a nossa fé e tem que deixar só o Espírito Santo convencer as pessoas e a gente só precisa falar que Jesus te ama e está tudo certo. Tá? Isso não é verdade. Primeiro, Jesus ele apelava para os milagres e cumprimento das profecias para provar que as suas alegações eram verdadeiras. Então, primeiro versículo. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então, Jesus, no caminho de Emaús, pegou 2 discípulos ali que já estavam desacreditados das palavras de Jesus. Jesus aparece e começa novamente a mostrar para eles. E ali está fazendo uma defesa do que ele mesmo havia dito e eles não tinham crido. Então, ele começa a apresentar uma apologética de que Jesus tinha que vir, Jesus tinha que padecer, mas que ele iria ressuscitar, dando provas ali depois para eles, inclusive físicas, presenciais, toca aqui e tudo mais. Tá? Então, Jesus defendeu, explicando ali para eles através da palavra de Deus. Outro ponto, para falar aí dos seus milagres. Ele disse, creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Ou seja, muitas das obras que Jesus realizou, eles tinham uma plena convicção de que só Deus podia fazer aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. João capítulo 3, Jesus ele recebe ali na calada da noite Nicodemos. E Nicodemos fala para ele, mestre, sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas senão alguém que veio de Deus. Então, as obras de Jesus demonstravam 2 coisas. Primeiro, o seu caráter messiânico. Então, quando, por exemplo, próprio João Batista, em dúvida, manda os seus discípulos lá perguntar, o Senhor é aquele que haveria de vir ou precisamos esperar outro? E aí, o que Jesus fala para os discípulos de João? Fala, vai lá para ele e fala, os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam. Então, assim, a prova do messianato de Cristo eram os milagres que ele realizava. E outra coisa, demonstrava que ele, de fato, vinha do Pai, de que ele estava no Pai. Então, apologeticamente, Jesus usou os sinais e as demonstrações de milagre para provar aí o seu caráter messiânico de que ele vinha do Pai, tá? Outro exemplo, aí falando de Pedro, no dia de Pentecoste, ele apela para os milagres de Jesus, ele apela para o cumprimento da profecia de Jesus
e nos versículos 32 ele apela para a ressurreição de Cristo. Então, logo ali no seu primeiro sermão, ele começa a fazer uma defesa da sua fé. Então, ele se levanta e fala, não estamos bêbados, não. Isso aqui é o cumprimento lá da profecia. Então, ele começa a apologeticamente defender aquilo que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes, e depois ele começa a pregar e defender aí a profecia com relação a Jesus, a sua ressurreição e o testemunho que eles dão dele. Então, ele diz lá no verso 22, israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres. Olha só, apologético. Aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Olha aí, mostrando para eles, foi aprovado por Deus por meio de sinais, prodígios, milagres. Vocês sabem disso. Vocês sabem que são coisas que só Deus pode fazer. Porque, historicamente, inclusive no próprio povo de Israel, eles viram que os profetas foram usados por Deus para realizar milagres parecidos, ou alguns iguais, mas que Jesus superou alguns deles no caráter do seu ministério ali, do período que ele viveu. Então, demonstrando apologeticamente ali que Jesus era o Cristo. Outro verso. Irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ou seja, havia lá o túmulo, tem até hoje, acho que se eu não estiver enganado. A Michelle depois pode até confirmar, porque ela já foi lá. Mas se eu não estiver enganado, tem até hoje lá o túmulo de Davi. Ou seja, morreu, tá aqui, ó. Vocês têm aí a evidência. Tem, né? Então. Sendo, pois, profeta, olha só o que ele vai dizer, apelando aí para um salmo que Davi escreveu. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Então, ele vai mostrar e pega, inclusive, para os judeus, um exemplo fenomenal, que é um dos maiores reis de Israel, foi um dos maiores reis de Israel, que é Davi, para mostrar, tá vendo? Davi morreu, seu túmulo está aqui, mas ele sabia, porque ele era profeta, de que Deus haveria de, através do seu descendente, traria um trono eterno. Para trazer um trono eterno, somente alguém que não morre, que experimentou a morte, é verdade, mas que vive hoje e para sempre, tá? Então ele traz aí uma defesa também aí sobre a ressurreição de Cristo. E para encerrar, Deus ressuscitou esse Jesus e disto todos nós somos testemunhas, ou seja, a ressurreição de Jesus foi vista. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios, eu não me lembro qual capítulo, tá? Se é o capítulo 14 ou acho que é o capítulo 15, se eu não estiver enganado. Primeiro aos Coríntios ou é segundo aos Coríntios, enfim. Depois a gente pode ver juntos aqui, de que ele foi visto pelos discípulos, foi visto por alguns ali da região e por 500 pessoas. Cerca de, vamos pôr aí, um pouquinho mais de 600 pessoas viu Jesus, tranquilamente. Então, tinha muita testemunha ocular ali para provar que Jesus havia ressuscitado. Tá bom? Então, assim, utilizando ali argumentos bíblicos, argumentos ali de sinais visíveis, audíveis, como o próprio o que aconteceu ali em Pentecostes, que foi audível, eles viram aqueles homens iletrados falando em outros idiomas, e também demonstrando ali de forma as evidências que não tinham como ser negadas, que pessoas viram de fato Jesus ressuscitado, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu estou postando para vocês aqui. Eu estou vendo se eu consigo pôr no chat uma foto do túmulo que você falou. Porque em cima é legal você ver, porque é onde a parte onde eles se reuniram para receber o Espírito Santo. Sabe a sala?
Sim. Então, e claro que eles, assim, não têm certeza absoluta, eles procuram ainda se essa tumba é a do Davi, né? Mas Uhum. ele ficou popular, sabe? De que ali é o lugar e ali tem o cenáculo. Eu vou Sim. pôr aqui no chat, tá? Sim. O texto que eu estava comentando é 1 Coríntios mesmo, capítulo 15, que o apóstolo Paulo, defendendo ali o seu apostolado, ele vai dizer: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha, vai usando as Escrituras para apologeticamente mostrar para eles, principalmente para os judeus, de que tudo havia se cumprido. E aí ele continua no verso 5, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, assim, Paulo falando assim, olha, o que eu recebi, cara, não é falso, é verdadeiro. Porque foi comprovado pelas escrituras, e as pessoas que boa parte delas estão vivas, elas estão aí para comprovar que Jesus existiu, que Jesus está aí, que Jesus existiu, que Jesus está vivo e que está reinando aí hoje e eternamente. Tá bom? Então, assim, mostrando aí, trazendo para vocês que a apologética não só é bíblica, como ela foi praticada por Jesus e os seus discípulos. Terceiro aí exemplo. Quando o assunto era não-judeus, então, ou seja, quando Paulo estava pregando para não-judeus, o apóstolo apelava para a natureza, onde qualquer pessoa poderia ter sinais claros da existência de Deus. Olha que interessante. Às vezes a gente não comprovar para as pessoas só com a palavra de Deus. Será que há alguma coisa que eu possa usar que é extra, vamos usar essa expressão aqui com todo cuidado, que é extra bíblico, para mostrar que há evidências de Deus na criação, que há evidências de Deus no homem, e aí a gente vê que o apóstolo Paulo ele apelou inclusive para a natureza. Então, quando ele vai pregar para não judeus, ele vai dizer lá em Atos, capítulo 14, verso 17, dizendo: contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, por mais que eles não tivessem ali a revelação de Deus, da palavra, ali, a Bíblia, Deus nunca deixou de demonstrar para eles que estava perto, de que estava ali abençoando eles, e de que eles poderiam perceber isso. Em Romanos capítulo 1 mesmo, o apóstolo Paulo vai dizer que a natureza ela é clara em mostrar os atributos de Deus. Então, assim, hoje a gente tem, inclusive, uma linha científica que se chama design inteligente, eu não sei quantos vocês já ouviram falar, mas que demonstra que... E aí, gente, o design inteligente, ele não necessariamente traz a criação a Deus, ao Cristo, como a gente conhece, mas é uma ciência de que demonstra que o mundo ele foi arquitetado. Teve um designer aí que desenvolveu, que planejou e que tudo é muito bem estruturado porque teve um criador, teve uma causa primária. E Tá? esse Então, negócio do design inteligente que você está falando, mesmo para não cristãos, porque eles falam isso mesmo, né? Que tem uma mão, igual você falou, alguém mesmo, e porque milimetricamente, se um pouquinho mais para lá, a Terra, o Sol e toda a posição na galáxia, tudo isso, o ambiente da Terra, por exemplo, seria totalmente hostil por causa de frações. Então, eles vão mostrando isso, que é uma coisa que vira a nossa cabeça, porque é tão bom para nós ver esse cuidado. E para quem não é, as pessoas não têm como, né? Anuncia mesmo a grandeza de Deus, né? isso, exatamente. Inclusive, eu não me recordo muito bem assim, depois a gente pode até procurar e jogar no grupo para vocês, de que há um cálculo exato para cada coisa.
Eu não me lembro se é Fibonacci que fala, enfim, eu não me lembro agora, mas de que tudo tem números por trás e há um cálculo exato por tudo, assim. Há o que eles chamam de assinatura de Deus na criação. Então, assim, é perfeito de como a ciência também contribui para demonstrar que tudo que nós temos são obras das mãos do Criador, do nosso Criador. Joãozinho colocou aqui no bate-papo, no chat aqui, um salmo. Esse salmo aí fala sobre os céus proclamam as obras de Deus, é bem isso mesmo. E aí, citando aqui Romanos, novamente, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, na teologia, a gente chama isso daqui de revelação geral. O que significa isso? É uma revelação que Deus dá a todos, que pode ser, inclusive, percebida pela sua própria criação. Então, o homem ele pode ter uma noção de Deus sem precisar da Bíblia, porque a própria criação traz esses atributos invisíveis de Deus, que é criador, que é eterno, que é um ser inteligente. Então, tudo isso torna o homem indesculpável, justamente porque ao invés de ele adorar o Criador, ele acaba adorando a criatura. Então, ele não tem desculpa justamente por esse motivo, tá? Portanto, é claro que tanto Jesus quanto os apóstolos não temiam em dar evidências em favor da verdade daquilo que proclamavam. Com isso, de eles darem evidências, deles mostrar, não significa que eles não confiavam no Espírito Santo. Jesus não podia chegar ali para Tomé e falar assim, Tomé, ó, toma aí o Espírito Santo para ele te convencer aí que eu estou vivo, tudo bem? Não, eles confiavam no Espírito Santo. Eles acreditam, principalmente Jesus, né, gente? Pelo amor de Deus, Jesus não confiava no Espírito Santo, que dirá nós? Mas eles sabiam que isso ajudava a evidenciar, a tangenciar, a ser mais palpável as evidências para algumas pessoas. Então, tem pessoas que precisam mesmo tocar. Elas precisam disso, elas precisam ter uma fé ali materializada. E quando eu digo fé materializada, eu não estou dizendo para ela criar uma estátua e ficar adorando, não é isso. Mas no sentido de que ela precisa de uma evidência, seja um milagre, e aí esse milagre vir confirmado com exames, antes e depois, ela fala, não, realmente, tinha um câncer aqui, agora sumiu. Aí ela, não, só pode ser Deus, pode ser milagre. Ou no caso ali de Tomé, vem aqui, cara, não sou fantasma não, pode pôr o dedo, não é imaginação, vem aqui e toque. Então, não tenha medo, não tenha medo de evidenciar a sua fé. O Espírito Santo vai agir sim, mas é extremamente importante, a gente viu aqui exemplos bíblicos de que a gente pode e deve utilizar aí a apologética para tangenciar a nossa fé aí, fazer com que a gente possa trazer argumentos que sejam convincentes a ponto até de as pessoas se renderem ao Senhor. Tudo bem? Então vamos lá. Por que a apologética é tão importante? Aí agora a gente vai passar 3 pontos, se eu não estiver enganado, bem rapidamente para a gente entender o porquê que é importante. Então, os cristãos não só precisam entender que a apologética é importante, como também deveriam ser treinados para isso. A gente deveria treinar mais os nossos jovens, as nossas crianças, as pessoas mais velhas, para defenderem a sua fé, para demonstrar tal importância. Então, eu vou dar 3 motivos, são 3 mesmo, por que a gente precisa aí utilizar da apologética. Pode falar, João. Você levantou a mão? Desculpa interromper de novo, mas algo que eu lembrei, eu pensei que você ia mencionar, não sei se você vai falar ainda, que, tipo assim, você falou sobre usar as escrituras, né? Sobre usar a questão da natureza, mas para mim um exemplo muito louco é aquele de Paulo, né? Que ele usa a cultura também, né? Para convencer, que ele fala, né, do Deus desconhecido e tal, né? Uhum. A gente vai falar aqui, para influenciar a cultura. Sim. Primeiro ponto, tá? Pode. Primeiro ponto. Mas é muito bem pontuado o que você falou, sim. Paulo utilizou a cultura secular para demonstrar aí evidências de Deus.
Então, para influenciar a cultura, é super importante nós sabermos muito bem da nossa fé, ter bons argumentos para influenciar a nossa cultura. Então, não, nós temos visto claramente como temos vivido em uma batalha cultural. Gente, tá terrível. Assim, antigamente existe ainda, antigamente não, ainda existe a questão de cota racial. Hoje em dia é cota homossexual, porque, gente, todo filme tem que ter alguma coisa de homossexual, é incrível. E quando eu digo todos, é até de criança, para piorar a situação. Eu não sei se vocês viram recentemente, mas lançou o filme do Buzz Lightyear. É um desenho com base no Buzz, do Toy Story, e lá tem um casal de lésbicas, que inclusive tem uma criança, uma família, de fato, né? Que eles querem demonstrar essa família. Tem beijo gay e tudo, gente. Então, assim, é terrível como a gente está numa batalha cultural, onde toda a nossa cultura tem sido deturpada e é contra Deus. Então, a gente está vivendo cada vez mais algo assim que é anti-Deus mesmo. A gente, quem participou da EBD, a gente falou um pouquinho lá acho que no início desse ano sobre o secularismo, e a gente tem visto que a secularização tem atingido cada vez mais a nossa cultura, e é uma secularização anti-Deus mira. Então, tudo para longe. Nada de padrão moral, é tudo contra Deus, tudo contra aquilo que Deus odeia. Essa, infelizmente, tem sido a nossa cultura. Então, a cultura é algo que influencia as nossas vidas, por isso nós precisamos trazer o evangelho a fim de redimi-la. Inevitavelmente, a gente é influenciado pela cultura, pela roupa, então a gente é influenciado pelas tendências, a gente é influenciado pelos artistas, por aquilo que eles falam, por aquilo que eles fazem propaganda. A gente é completamente influenciado pela nossa cultura, gente. Se nós não entendermos a importância de se influenciar a cultura, viveremos o que a Europa tem vivido hoje, onde falar um simples Deus te abençoe, soa como algo estranho, tamanha secularização desse país. Então, eles foram secularizados de tal forma, onde hoje você virar para algum deles lá na Europa e falar Deus te abençoe, ele vai falar, meu, o que é isso? Tipo, what? Que negócio é esse, Deus te abençoe? É algo assim surreal. Se os cristãos puderem ser treinados para fornecer sólidas evidências daquilo em que creem e as boas respostas para as perguntas e objeções dos incrédulos, então a imagem que se tem dos cristãos vai ser pouco e pouco mudar. Vai pouco a pouco mudar. Então, assim, se nós não influenciarmos de forma positiva na cultura, nas artes, nas mídias, nos escritos, se a gente não tem escritores que influenciam, não com coisas cristãs, tá? Deixa eu só pegar o carregador aqui. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho que escrever livro de teologia, livro cristão. Não, gente. História, ficção, mas que trazem parâmetros bíblicos, que trazem uma lógica cristã. Então, por exemplo, aqui nesse lado, tem uma imagem aqui para mostrar isso claro para vocês. Nós trabalhamos na seguinte ponto. A teologia ela se resume em tudo isso daqui. Criação, queda, redenção e restauração. Ou seja, Deus criou tudo bom, tudo perfeito, porém o homem caiu. Mas Cristo vem e redimiu, ele trouxe redenção, a ponto de nos preparar para uma restauração ou uma consumação que a gente chama. Então, quando a gente fala de cultura, a gente tem que sempre trabalhar nesse aspecto, de que tudo era bom. Então, por exemplo, quando você vai ver C.S. Lewis e as Crônicas de Nárnia, quem já leu o livro sabe que antes do guarda-roupa da feiticeira, lá tem um antes, que é quando é criado Nárnia. E Nárnia foi criado tudo muito bom. E aí houve a queda do homem, simbolizando ali, e aí deturpou. Se perdeu tudo aquilo que Deus imprimiu na criação no homem? Não. Mas
Não há como ter redenção sem Cristo. Então, o que a gente sempre tem que entender é que a redenção ela sempre vem de algo maior. Então, da onde vem a redenção de Aslan? Vem de Aslan, não, de Nárnia. Vem dos príncipes lá, dos reis. Pedro, de Susana, esqueci o nome da mais novinha, Edmundo, enfim. Não vem do homem. A Ela Lúcia. vem e Lúcia, isso. Ela vem de Aslan. Tanto é que em todas as maiores dificuldades deles, Aslan aparecia para trazer redenção, ou seja, para resgatar aquilo que estava bom, mas que de alguma forma se perdeu. E tudo isso preparando para algo vindouro. Então, a gente tem várias histórias boas que não traz ali um evangelho explícito, mas que trabalha em cima desses 4 pontos, que é criação, queda, redenção e restauração. Tá? Você quer ver uma coisa que tem se falado muito e que as pessoas não entendem? Por exemplo, política. Tudo era muito bom, falando aí de uma visão mais esquerda. Tá? Tudo era muito bom até que veio o capitalismo malvadão e trouxe queda. Ou seja, aquilo que que a gente chama de propriedade privada começou a diferenciar as pessoas, começou a fazer outras explorarem outros menos favorecidos. Qual é a redenção? A redenção é fazer a revolução armada. A redenção é fazer a tomada da força, o proletariado tomar a sua mão de trabalho, enfim. E a restauração, qual que é a restauração? É o comunismo, onde tudo vai ser tudo igual. Mas, gente, não existe redenção sem Cristo. Uma cultura que não é redimida por Cristo é uma cultura que não tem futuro. É uma utopia. A gente vê isso cada vez mais. A gente avança em tecnologia, a gente avança em desenvolvimento científico, mas nós vemos a maldade do homem crescendo cada vez mais. Então, não existe redenção sem Cristo. E nós, como cristãos, nós precisamos trabalhar nisso. Nós já estamos aqui no momento onde a gente precisa proclamar redenção. E essa redenção é em Cristo, tá? Preparando para uma restauração futura. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente seguir? Não? Não, então, tudo bem, Fê. Só para vocês terem uma ideia, eu achei muito interessante. Eu tenho acompanhado um pastor chamado Allen Porto, se eu não estiver enganado, e ele trabalha muito sobre cosmovisão, sobre cultura. E ele trouxe um dado que eu falei, eu vou trazer aqui só para o pessoal entender. É dessa autora aqui, a Judith Harris. Ela é uma psicóloga e pesquisadora, tá? E esse livro aqui, que eu não achei em versão em português, eu achei outros livros dela em português. Ela sempre trabalha nesse aspecto de como a cultura influencia as crianças, as pessoas, tá? E ela diz nesse livro que crianças entre 6 a 12 anos começam a modelar seus comportamentos segundo seus amigos, colegas e grupo social. E como que ela comprova isso? Na sua pesquisa, ela demonstra que os imigrantes que chegam em determinados países, por mais que os pais tentem preservar ali a cultura, os seus filhos acabam sendo modelados ali pelos seus colegas, pela sociedade onde ele está em volta. Então, tamanha a importância de que a gente precisa influenciar na cultura. A gente precisa influenciar em todas as esferas, na política, nas artes, no cinema, nas mídias sociais, nas redes sociais, enfim, tudo. A gente precisa redimir essas coisas para a glória de Deus. Amém. Ô, Fê, e nesse sentido, o que normalmente a gente vê as pessoas tentando fazer, quando alguém que é um ícone cristão, que se posiciona e é um grande influenciador numa sociedade, ou quando ele tem... Normalmente, o que a nossa cultura faz? Ela tenta abafar sempre a questão do título de ser cristão. Você fala, que ele é um grande filósofo, tal. As pessoas tentam tirar isso. Exatamente. E tentam engrandecer as outras coisas,
E, normalmente, o que a nossa cultura que vai contra, né, a cultura do reino, tenta fazer é diminuir isso, né? E, na verdade, o cristão, ele está enaltecendo aquilo, mas, assim, todo aquele ambiente fora, ele tenta suprimir, né? E a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que afirmar, não, eu sou cristão e, como cristão, né, valorizar esses princípios e tantas coisas que é só o Senhor que nos dá, né? E que eles tentam tirar, né? Você vê grandes influenciadores, tanto que tem vários cientistas, tem vários compositores, tem vários músicos, mas pouco se ouve que eles eram cristãos. Eles tiram isso, né? Exatamente. Gente, até algumas décadas aí atrás, eu não me recordo quantas delas, mas até algumas décadas atrás, a maioria dos prêmios Nobel eram ganhos por cristãos. Vocês sabiam disso? Então, assim, por que você não sabe, talvez? Porque é o que a Michelle está falando. Eles omitem isso. Por exemplo, vocês sabiam que quem desenvolveu a vacina, a primeira vacina a ser desenvolvida, foi um cristão? Vocês sabiam disso? Quantos de vocês sabiam disso? Foi um cristão que A desenvolveu. pasteurização, o Louis Pasteur, que fez a pasteurização, esse processo que a gente usa todos os dias quando consome leite e para tantas outras coisas para proteção. Ele era reitor da Universidade da França. E ele que falou aquela frase, que eu amo aquela frase, que fala: pouca ciência me afasta de Deus, muita me aproxima. E com propriedade, né? Ele falou. Exatamente. Então, assim, aí volta no que eu disse lá no início. As pessoas, elas querem atacar nossa fé, mas elas não conhecem essa história. Não sabem de que, na verdade, boa parte dos avanços tecnológicos que a gente tem científico foram cristãos que desenvolveram, gente. Por quê? Olha que negócio interessante. Você sabe por que o cristão ele precisa desenvolver ciência, ele precisa desenvolver tecnologia? Porque ele sabe quem foi o seu criador. Ele sabe quem foi o seu criador e, por causa disso, ele já tem um ponto de partida. Pô, foi Deus que criou isso. Não preciso entender como Deus formou isso aqui, como eu posso evoluir a esse ponto que Deus deixou aqui para mim. Então, a gente precisa fazer ciência ainda mais justamente porque nós sabemos quem foi que criou todas as coisas e deixou isso para nós. Então, a gente precisa exercer isso. Se vocês forem ver o livro de Eclesiastes, Salomão foi um cara que exerceu isso. Não é à toa que ele era um dos homens mais sábios, não só porque Deus o encheu de uma sabedoria sobre-humana, mas porque ele mesmo disse que ele exaustivamente buscou conhecer, ele pesquisou, ele foi atrás. É óbvio que ele viu que tudo isso era vaidade. Ele vai dizer que tudo isso era canseiro. Mas ele se esforçou e foi atrás em descobrir, porque ele sabia que o fato de Deus ter criado todas as coisas de uma forma lógica, de uma forma completamente inteligente, faz com que a gente possa chegar a conclusões boas, conclusões aí que vão trazer benefício para a humanidade. Alguém colocou aqui no bate-papo, muitas grandes universidades foram fundadas. Exatamente. Muitas das universidades aí foram fundadas pelos cristãos. Universidades... As maiores, né? As maiores de hoje em dia ainda foram cristãos que fundaram. Exatamente. Hospitais e por aí vai, gente. Então, assim, quando a gente sabe de tudo isso, a gente começa a acabar com esses ataques de pessoas que dizem que a gente tem uma fé idiota, uma fé burra, que crente é tudo idiota, que crente é tudo enganado facilmente, enfim. Então, a gente acaba com essas falácias, tá? Um outro ponto importante para a gente estudar apologética não é só simplesmente para a gente dar razão da nossa fé, para a gente poder convencer pessoas, mas para a gente se fortalecer da nossa fé, fortalecer aqueles que creem. Saber em que e por que você crê vai lhe ajudar, vai lhe dar mais confiança na hora de compartilhar sua fé e também poderá ajudá-lo a manter sua fé em tempos de dúvidas e tribulações. Então, você para de ter somente uma fé que transcende o campo da razão, uma fé que vai além da razão, mas também uma fé racional. É óbvio que sempre há um momento que a razão
ela acaba ficando para trás e a nossa fé ela acaba se sobressaindo. Mas a gente começa também a ter uma fé racional, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, no verso 1. A gente começa a apresentar um culto racional, porque a gente tem evidências claras da nossa fé. Isso nos dá também firmeza. Isso nos ajuda a eliminar algumas dúvidas em tempos de tribulações, tá? As emoções só levarão você até certo ponto. Dali para frente, você precisa de algo mais substancial. Você precisa ter uma fé sólida. Por que eu acredito na palavra de Deus? Ah, não, porque está escrito que toda a Bíblia é divinamente inspirada, apta para ensinar. Tá, tudo bem, mas como que você comprova que eu posso garantir que o que está escrito foi preservado, ninguém adulterou, é isso mesmo? E aí você vai, então, para o campo da razão, começa a estudar de forma crítica e racional ali os manuscritos, e aí você vai chegar à conclusão. De fato, isso aqui é a palavra de Deus. Eu me lembro que, quando a gente estava no seminário, não sei se a mim vai lembrar dessas aulas, e uma coisa que o pastor Edivaldo sempre falava para a gente, o reverendo Edivaldo, ele dizia que é por ver quão preservada foi a palavra de Deus, em todos esses anos, em quão fidedigna ela foi em seus relatos, porque eu creio que é a palavra de Deus. Ver esse cuidado da história, foi preservado, os manuscritos que foram preservados, a gente tem milhares de manuscritos do Novo Testamento, e que, assim, preservam a mesma história, os mesmos relatos. E aí ele falava, quando eu olho para isso de forma racional, eu digo, de fato, isso é a palavra de Deus. Não tem como duvidar. Porque não tem outro livro que seja mais preservado e mais bem estudado do que a palavra de Deus. Não tem, gente. Então, isso ajuda você. E não tem um outro livro com tantas, assim, antigo, né? Pensando na questão. Não tem nenhum livro antigo como a Bíblia, não existe. Não existe com tantas confirmações. Até o texto que o Felipe leu, né, das testemunhas oculares, 500 e tal, falando a respeito disso, essa questão de quantas testemunhas oculares tiveram, né? E elas relatam. Então, tem os escritos, não só a Bíblia, mas os outros escritos históricos que mostram pessoas que viram, né? Então, historicamente, isso tem um peso muito grande. Quando mais de uma pessoa vai afirmando e outras pessoas vão falando a mesma coisa. Quando você vê lá com Han, onde foram achados os manuscritos do Mar Morto, tantos anos você vê lá dentro tão preservado e as coisas assim. Falaram até de um relato que tinha um muçulmano que escreveu, que tinha lá como ele não era líder da sinagoga, não era líder da... Era tipo alguém de renome, sabe? Que acharam escritos dele lá e falando a respeito, né? E assim, atestando os fatos bíblicos e trazendo a veracidade de uma perspectiva de alguém que não era. E só reforçando, né? Tudo que nós temos ali com tanta clareza, biblicamente. Exatamente. Então, isso tudo ajuda sua fé. Você vê que você tem uma fé sólida. É uma fé que é contestada a todo momento, mas que não tem uma contestação, que não caiu por terra diante dos sinais aí e de todas as evidências que Deus tem dado, tá? Então, estudar apologética fará de você uma pessoa mais profunda e interessante, inclusive, porque as pessoas vão querer ouvir e falar, caramba, eu não sabia disso, que legal. Como cristão, você vai começará a apreciar com mais profundidade as verdades cristãs sobre Deus e o mundo, e a perceber como todas elas se encaixam para formar uma cosmovisão cristã. Então, você vai ver que todas essas evidências, tudo aquilo que é dito, vai se encaixando. Isso te dá uma visão de mundo da qual você vai passar a influenciar, de qual essa certeza dentro de você vai fazer com que traga, que as pessoas olhem e falem, eu quero ter essa convicção que essa pessoa tem. Pra vocês terem uma ideia, tem um livro chamado Pregação e Pregadores, eu acho que a Camille fez o trabalho desse livro aí, a gente fez um seminário. E havia um relato de um ateu
Vi vai lembrar disso. Ele sempre ia no culto assistir um pregador lá pregar. E aí um dia perguntaram para ele, poxa, mas você vai ver lá, você nem acredita. Ele fala, meu, mas ele prega com uma convicção. É isso mesmo. Você lembra disso? Que eu Lembro. gosto de assistir ele pregando, porque ele prega com uma convicção, ele fala com convicção aquilo que ele, com uma paixão, uma convicção que é gostoso de ver ele. Então, você vai ser essa tipo de pessoa. Vai ser, é bem legal, assim. Pra Muito gente, bom, é muito bom. seguindo aqui, Eu lembrei falar. o que eu estava falando da veracidade, porque assim, eu acho tão incrível essas coisas assim que as pessoas coisas históricas assim que mostram, né? Esse negócio que eu estava falando agora, eu estava tentando lembrar, mas o que foi o relato mesmo que estava dentro de Qumran? Aí eu lembrei, eles acharam era tipo um sacerdote egípcio, e no relato, no manuscrito, estava falando, ele falou assim, olha, as nossas águas realmente se tornaram em sangue, e ele foi falando que literalmente, né, o que aconteceu com relação às pragas, e era o outro lado da história, vamos dizer. Então, Sim. é tremendo demais, gente. Sim. E a gente tem, por exemplo, falando do dilúvio, a gente tem outros relatos não cristãos, não bíblicos, que falam sobre um dilúvio. Vocês sabiam que existe um escrito japonês, inclusive, que acharam no Japão, que falava sobre um dilúvio? Existem outros, Esse me negócio lembro do agora. dilúvio que você está falando, os cientistas estavam tentando refutar, né? Porque a Bíblia fala que ficou toda a terra, na verdade, né? As águas tomaram. E eles começaram a fazer pesquisas e eles começaram a ver pela datação e nas pesquisas científicas que realmente encontraram registros em diversas partes do mundo que houve mesmo um período em que elas foram tomadas por água. E esse negócio do Japão, teve agora se foi no Japão ou se foi na China. Acho que na China que eles encontraram baleias nos montes mais altos. Como que elas foram parar lá, né? Então. Coisas assim fantásticas. No Grand Canyon, eles acharam vários animais marinhos no Grand Canyon. Então, tem umas coisas assim impressionantes. Sim, tem várias coisas aí que outras culturas pagãs demonstram para a gente. A gente tem relatos sobre inundação na Mesopotâmia, nos Puranas, nos livros religiosos dos hindus. A gente tem falando sobre a questão aí do dilúvio. Então, tem vários outros povos que trazem relatos do dilúvio, comprovando que não é algo que só o povo judeu ali está dizendo que aconteceu, mas é algo que é extra-bíblico, que a gente vê aí na ciência e em outros relatos comprovando a veracidade do que a Escritura diz, tá? O terceiro ponto aí é que para ganhar os incrédulos. Então, é importante para a gente ganhar os incrédulos também. A gente não deve esperar que um incrédulo, já na primeira vez ali que a gente está defendendo a nossa fé, ou está argumentando, ele já vai cair prostrado. Eu me rendo. É lógico que, muito provavelmente, ele vai revoltar. Mas pense que no que está em jogo para ele. Nós devemos plantar e regar essa semente com paciência, na esperança de que, com o tempo, ela florescerá e dê frutos. Então, a gente precisa ir refutando ali com paciência, com amor, comprovando ali a veracidade dos fatos, para que essa semente que foi sendo plantada ali venha gerar um fruto para a glória de Deus e floresça para a glória de Deus. Então, por isso que, novamente, precisamos fazer isso em amor, porque isso, inclusive, vai ajudar a gente a ganhar os incrédulos. Quando a apologética é apresentada de forma convincente, com sensibilidade, combinada à apresentação do Evangelho, e a um testemunho pessoal, o Espírito de Deus fica feliz em usá-la para trazer pessoas a Cristo. Então, quando a gente tem esse conjunto de coisas, onde você tem bons argumentos, você sabe defender muito bem a sua fé, você é convincente, você é sensível a opinião das pessoas no sentido de respeito, de temor, você é sensível ao que as pessoas estão sentindo, você é misericordioso, entendendo que elas estão perdidas. O Espírito de Deus aí ficará muito feliz em usar você para trazer essa pessoa a Cristo, porque você vai mostrar
ali com o seu testemunho também de que a sua fé é verdadeira, sua fé é convincente. Alguns pontos aí para a gente encerrar, para a gente pensar, tá? Por causa do tempo, mas que eu não queria entrar na discussão, mas para você pensar aí. Pensa. Primeira coisa, por que eu acredito em Deus? Já parou para pensar nisso? Ah, bom, porque ele me salvou. Tá, mas vamos fazer um exercício racional. Por que eu acredito em Deus? Pensa aí. Depois você tenta buscar respostas para isso daí. Terceiro ponto. Por que Jesus é Deus e não somente um mero homem? Porque, assim, com relação a Jesus histórico, comentei com vocês. Qualquer gente decente, gente de caráter, ela não tem como negar que Jesus histórico existiu. Mas por que ele era Deus e não era só um simples homem? Um homem que fez a diferença na história, ali, na sua cultura, mas que morreu, acabou e é isso. Por que Jesus é Deus e não somente um mero homem? Você consegue responder isso? Será que você tem uma fé pautada nas escrituras suficientemente ali para você dizer, com base na escritura, por que ele é Deus? Pensa nisso. E um último ponto, se Deus é bom, por que sofremos? Eu acredito que são pontos aí que não é só simplesmente para a gente, talvez, defender a nossa fé, mas é para isso trazer certeza da nossa fé. São coisas que você precisa responder para você mesmo. Por que você acredita em Deus? Jesus é Deus e não somente um mero homem? E se Deus é bom, porque a gente sofreu? Se você, de forma humilde, de forma sincera, fazer essas perguntas para você, você sabe responder? Você tem a humildade para dizer não sei responder? Ou talvez eu sei lá, eu tenho dúvida em algum desses pontos. Não tenha medo de pensar nessas coisas, não tenha medo de expô-las diante de Deus. Deus conhece a sua sinceridade, sabe da nossa fragilidade, sabe muitas vezes da nossa incredulidade, sabe muito bem quando a gente duvida. Será que realmente Deus é bom? Quando a gente olha lá para o Salmo 73, se eu não estiver enganado, a gente vê que o salmista faz isso. Ele diz que quando ele começou a olhar para a prosperidade do ímpio, ele quase desesperou. Falou, como que é possível? O ímpio está aí, está bem, não tem doença, está sempre aí de carro do ano, parece que não chegou Covid para esses caras, parece que não tem crise para eles. Como pode? É incredulidade. A gente está duvidando. Será que Deus realmente é bom? E, gente, Deus se preocupa com isso. Então, sejam sinceros com vocês mesmos e façam essas perguntas. Por que eu acredito em Deus? Porque Jesus é Deus para mim, não só um mero homem. E se Deus é bom, então por que a gente sofre? O desejo do meu coração é que vocês tenham essas respostas claras. Não só tenham elas claras, mas que a sua fé seja fortalecida. E que se alguém perguntar isso para você novamente, você saiba da razão da sua fé, como o apóstolo Pedro disse para nós. Amém?